Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. O orçamento do PS, PSD e CDS, que hoje discutimos na generalidade, já fez correr muita tinta e hoje já se disse muito mais. Mas quando olhamos para as escolhas fundamentais deste documento, há uma conclusão que não pode ser evitada. Este não é o orçamento que foi prometido aos portugueses. Este orçamento foi elaborado contra o programa do PS, contra o PS da campanha eleitoral. Neste orçamento, o Governo não faz o que prometeu, faz o que não prometeu, faz até o que prometeu que não faria. O PS da campanha eleitoral foi um PS que escondeu números, escondeu intenções, escondeu uma agenda. Essa agenda é agora conhecida e está aos olhos de todo. Uma política de austeridade para as vítimas de sempre, uma política de facilidade para os suspeitos do costume. O Sr. Primeiro-Ministro disse que Portugal foi o país que melhor reagiu à crise, mas foi o seu Governo que colocou o desemprego em Portugal acima da média europeia pela primeira vez na nossa história. E desses desempregados, 300 mil não terão nenhum apoio do Governo em 2010. O Primeiro-Ministro diz que o Bloco só votaria um orçamento que consagrasse o seu próprio programa. Mas o Partido Socialista, no orçamento que vai aprovar com o PSD e o CDS, não se afasta só da política do Bloco, não se afasta só de uma política diferente. Afasta-se da política que anunciou. O PS fez toda a sua campanha a falar nas virtudes do investimento público para o relançamento da economia e para a criação de emprego. Bem pregou Frei Tomás. Contados os votos, o PS regressa à tendência de redução do investimento público. A realidade é que Portugal é o país que mais reduziu o investimento público nos últimos 10 anos, mais de 7 com o Partido Socialista no Governo, e se depender deste Governo, assim continuará. Mas não tem de ser assim. É possível promover investimento público com impactos fortes e multiplicados na criação imediata de emprego, na redistribuição do rendimento, na coesão territorial, no apoio a pequenas e médias empresas, na qualidade de vida das nossas cidades. Fica o desafio. Está o Governo e o Partido Socialista disponíveis para promover um Programa Nacional de Reabilitação Urbana? Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo diz que em tempos de crise são necessários sacrifícios. Os funcionários mais mal pagos da Europa viram o seu rendimento real cair 3,6% nos últimos 10 anos. Depois do primeiro aumento real em 10 anos, concedido em ano de eleições, o Governo quer o dinheiro de volta e prepara-se para reduzir os salários na função pública, incluindo os mais baixos. Esta medida terá, como o Governo bem sabe, como sempre acontece, impacto nas negociações salariais em todos os setores. Bem pode a Ministra do Trabalho apelar às empresas para que aumentem os salários. O Governo deu o sinal. 2010 será mais um ano de redução dos salários dos trabalhadores do país mais desigual da Europa. É uma política injusta do ponto de vista social e absurda do ponto de vista económico. Mas, ao mesmo tempo que reduz os salários na função pública, o Governo mantém e alarga o regime de exceção que autoriza a contratação sem concurso nem apelo de quadros superiores e intermédios, pagos por fora das regras da administração pública, com os rendimentos que tinham ou dizem que tinham no setor privado. Para alimentar clientelas não é preciso contenção. Já os reformados com pensões mais baixas terão um aumento inferior a 3 euros. São menos de 10 cêntimos por dia. É o que vale para este Governo a dignidade de quem trabalhou a vida inteira e continua na pobreza, porque é de pobres que estamos a falar. Mas isso não chega ao PS. Depois de ter negociado com os parceiros sociais um processo de convergência do sistema de aposentações da função pública com o sistema geral, o Governo vem agora rasgar os seus próprios compromissos e mudar as regras a meio do jogo. O Governo mostrou que os parceiros sociais não podem confiar nem nos acordos que o próprio Governo lhes impõe. E chega ao ponto de inverter os seus próprios argumentos. Depois de anos a dizer que era necessária uma convergência dos sistemas e que se tinha de ter em conta toda a carreira contributiva, o PS vem agora alterar a forma de cálculo para eliminar os aumentos de rendimentos posteriores a dezembro de 2005. Uma alteração absurda que não tem em conta, de facto, toda a carreira contributiva e não converge, antes diverge, com o sistema geral. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, quando perguntado sobre que erros reconheceria num balanço do seu mandato anterior,
O primeiro-ministro mais satisfeito consigo próprio da Europa, num desvario de humildade, reconheceu que devia ter investido mais na cultura. Com efeito, durante o mandato anterior, a dotação média para a cultura foi de 238 milhões de euros, um orçamento de miséria. Depois deste momento único da pré-campanha, todos os agentes culturais ficaram na expectativa. Teria o Governo compreendido o papel que a cultura pode ter na qualidade de vida, mas também na criação de emprego e relançamento da economia? O orçamento de 2010 dá a resposta. 236 milhões. Ou seja, depois da campanha, tudo na mesma, na realidade um pouco menos. O mesmo se passa com o Serviço Nacional de Saúde. O orçamento financia os hospitais públicos 0,6%, descapitalizados e endividados como nunca, abaixo da inflação prevista, agravando o subfinanciamento a que os governos do PS têm sujeito o SNS. Em 2010, os hospitais estarão esmagados pela dívida e sem orçamento para manter a sua atividade. O orçamento do PS, PSD e CDS é claro. Quando faltar o dinheiro, que fiquem doentes por tratar. O PS elogiou o Serviço Nacional de Saúde durante a campanha, agora estrangula-o financeiramente, abrindo caminho à sua privatização. Mas os sacrifícios, como também é de costume, não são para todos. Embora o Governo tenha seguido o conselho do grupo que elaborou o relatório sobre política fiscal no que diz respeito à harmonização de todas as taxas liberatórias e especiais em sede de IRS, manteve, contra a recomendação expressa e reiterada dos autores desse relatório, a isenção da tributação das mais-valias bolsistas. O rigor também não é para todos. Apesar dos discursos sentidos do Ministro das Finanças sobre a necessidade de extinção dos offshores, um reconhecimento que tardou, mas chegou, o Governo nem extingue o seu próprio offshore, nem impõe restrições ao seu funcionamento. Assim, o offshore da Madeira continuará a ser um buraco negro na fiscalidade portuguesa e o terreno mais fértil para a criminalidade financeira, como os recentes escândalos bancários em Portugal demonstraram. Mesmo a obsessão pelo déficit, não é para todos. Segundo dados da Direção-Geral do Tesouro, os encargos só com as parcerias público-privadas já celebradas até hoje ascendem a 48 mil milhões de euros. São 30% do PIB a pagar durante os próximos 40 anos em negócios que foram arrasados por sucessivos parceiros do Tribunal de Contas. Mas não tinha de ser assim. É possível recuperar receita fiscal aumentando a justiça tributária. E, portanto, fica o desafio. Está o Governo disponível para introduzir em 2010 a tributação das mais-valias, como constava do seu próprio programa, como é recomendado pelo relatório que o próprio Governo mandou elaborar, como é prática na maior parte dos países da OCDE. Se o Governo mantiver as suas opções, ficará clara a política de sacrifícios deste Governo. Os funcionários públicos mais mal pagos da Europa, os 300 mil desempregados sem subsídio, os reformados com pensões de miséria, os precários da administração pública e do setor privado, vão todos, mais uma vez, suportar todo o ajustamento orçamental. Esta escolha fundamental é a marca deste orçamento e o PS não foi empurrado para este caminho. A direita viabilizou o orçamento sem grandes sobressaltos para assegurar que tudo fica na mesma. O PSD acorreu, aliás, ao apoio a esta política sem se dar ao trabalho de sequer simular uma negociação. Já o CDS-PP teve uma entrada de leão e uma saída de sendeiro. Condicionou a viabilização do orçamento à aprovação de medidas de apoio aos jovens desempregados e ao aumento das pensões mínimas. Não conseguiu uma, não conseguiu a outra, mas vai viabilizar o orçamento à mesma. Entre os jovens desempregados e os pensionistas pobres, o CDS escolheu estar na fotografia do orçamento. É por isso que o PS não aprova este orçamento porque negociou com a direita. O PS escolheu negociar com a direita porque era este o orçamento que queria apresentar. Este orçamento resulta de uma coligação negativa, uma coligação de desistências. O CDS deixou cair as exigências, o PSD deixou cair a fachada, o PS deixou cair as promessas.